Olá, amigos, tudo bem? O século XX foi marcado por 3 grandes guerras que estão entranhadas: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Difícil entender uma sem conhecer as outras, mas hoje vamos falar um pouco da Guerra Fria. Vamos lá? Quando usamos a expressão Guerra Fria, temos a falsa sensação de que foi um processo simples e apenas diplomático. Visão limitada e superficial. A Guerra Fria envolveu duas lideranças que disputavam entre si a influência sobre o planeta: Estados Unidos e União Soviética. Essas duas lideranças disputaram juntas a Segunda Guerra Mundial, mas dentro da Segunda Guerra Mundial já havia uma demonstração de poder de uma em relação à outra. Quando a guerra acabou e o mundo se desenhava de uma forma diferente, norte-americanos e russos vão tentar conquistar espaço de influência e provar que sua organização política e econômica eram mais eficientes. Então, de fato, foi uma disputa da democracia capitalista liderada pelos Estados Unidos e do socialismo centralizado que acontecia na União Soviética. Porque no país socialista não havia uma participação política ampla da população. Eles disputaram diversos setores da sociedade: educação, cultura, esporte, e de muitas formas distintas. Mas o mais grave é que Estados Unidos e União Soviética potencializaram conflitos locais para atender os seus interesses políticos e econômicos, e assim estiveram por trás de muitas disputas que dividiram povos e territórios, como aconteceu com a Coreia e com o Vietnã. Não havia um confronto direto, mas os dois lados apoiavam aqueles que se opunham. Essa disputa de poder ao longo do século XX teve muitos desdobramentos, porque os Estados Unidos conseguiu influenciar uma região muito grande, mas a cada território que optava pelo socialismo representava um ganho para a União Soviética e uma perda para os Estados Unidos. As disputas foram intensas e fizeram parte da nossa cultura, de que acreditava que a qualquer momento alguém poderia explodir o planeta. Tínhamos medo da potência das bombas atômicas, que nós sabemos que foram testadas por ambos países em regiões menos povoadas. Armas de potencial de extermínio, testadas e projetadas em função de uma disputa ideológica e política, para cada um querer se estabelecer como mais eficiente. Hoje em dia, esses desdobramentos ainda aparecem quando o mundo se preocupa com algumas questões que envolvem russos e norte-americanos. Porque essas duas lideranças ainda têm uma influência muito grande no planeta. Coordenam grupos, são exemplos de atitudes e de influência.
E mesmo os russos, tendo perdido poder econômico com a fragmentação da União Soviética, ainda se comportam como um importante esteio e referência na atualidade. Quando ouvimos por esses dias que os russos têm uma vacina pronta contra o Covid-19, o que se seguia as manchetes era o seguinte: o Ocidente ficará com vergonha. Ora, se o Ocidente ainda se incomoda com os avanços russos, é porque nós ainda temos dentro de nós o sentimento da Guerra Fria. Nenhum tipo de guerra vale a pena. Mas, quando nós usamos países mais pobres, populações mais carentes, para fazer uma disputa de poder, é um processo triste, desnecessário e mostra que nós, seres humanos, ainda somos muito arrogantes e vaidosos, que usamos a qualquer custo estratégias para demonstrar o nosso poder. É lamentável que essa história não se repita e que a gente consiga de fato agir com diplomacia, que é uma característica de pessoas civilizadas e menos vaidosas, com menos vontade de serem donas do mundo. É uma aprendizagem, porque o mundo é de todos nós e nós somos bilhões de habitantes. Então, precisamos fazer parte sem sermos oprimidos ou usados por lideranças oportunistas que fazem de nós pequenas peças de um jogo de tabuleiro. Nós não precisamos ser peões, mas a escolha é nossa. Um beijo para vocês.